Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje nós vamos fazer a manutenção aqui no canteiro do lago. Esse canteirinho tá bem feinho. Aí vou fazer aqui uma poda uma poda drástica. Eu vou cortar ela toda, que é a jasmim sem cheiro. Ela tem uns brotinhos aqui na parte de baixo. Então, como as outras plantas que eu coloquei aqui nesse canteiro são mudas que eu adquiri recentemente, ainda estão pequenas, eu vou podar o jasmim sem cheiro para que elas cresçam juntas. Então, o Silvano vai cortar ela ali, como ela tá muito grossa, ele vai cortar ela com a serra circular. O Bi tá aqui, dizendo que tá pescando. Eu vou fazer uma poda nas agaves. Essa daqui tá bem grande, cheia de mudas. Ela cresce bem mais do que isso, né? Ela fica enorme. Eu tinha uma agave dessa lá na minha calçada e ela floresceu. Após a floração, as agaves morrem, então elas deixam bastante mudas na haste floral e também dá bastante muda nas laterais. Essa daqui é uma mudinha da minha que tinha lá na calçada. Aí plantei ela aqui, ela já tá desenvolvendo super bem, tá bem grandona. Mas eu vou fazer uma poda, tirar as folhas de baixo, vou tirar as mudas dela também, porque eu não quero que ela forme toceira, né? Porque ela, se não tirar as mudinhas, ela forma uma toceira enorme. Então eu vou tirar. Eu vou segurar o broto ali pro Silvano cortar, né? Porque senão acaba cortando o brotinho. E não é o que a gente quer, né? Os brotinhos estão bem bonitinhos, então logo, logo eles vão florescer. Essa planta floresce bastante. É difícil até para fazer poda nela, porque sempre eu tenho que podar ela florida, porque ela não fica sem flor. Então, sempre que eu faço a poda nela, ela tá florida. Olha que enorme. Tá uma árvore, né? Bem grandona. Eu vou podar ela, fazer mudinhas. Nunca fiz muda dela, vou tentar, né? Tô inclusive plantando os galhos de todas as plantas que eu tô podando. Eu tô fazendo mudas. Aí quando eu terminar de fazer as mudas de todas elas, aí eu mostro para vocês, né? E depois mostro também a taxa de enraizamento, o que a gente conseguiu fazer, né? Quais a gente conseguiu aí mais sucesso. Essa agave aqui também, ó, tá bem comprida, né? Essa aqui é a agave dragão. Muito bonita essa agave, ela não tem espinho. As outras que eu tenho aqui todas têm espinho, essa não tem. Aí, como ela tá muito comprida, ela tá torta, eu vou mudar ela de lugar ali pra ela não atrapalhar o desenvolvimento do hibisco. E aí o Silvano vai cortar ali a mussaenda, né? Vai tirar alguns galhos. No caso ela tá com 2, ele vai tirar um, vai deixar só um e vai podar a copa dela também, que ela tá bem grande. Então a gente precisa diminuir ela um pouco, né? Faz muito tempo que a gente não faz poda drástica nela. Eu acho que desde que eu plantei ela aqui no chão, que eu não faço essa poda drástica, né? Eu tava deixando ela crescer, eu tava podando só os galhos embaixo para que ela crescesse para cima, até chegar na altura ali da viga, né? Aí ela tá amarrada, né, para poder ficar na posição que eu queria. Aí o Silvano cortou agora e vai amarrar ali de novo. Ela vai ficar só esse caule, né? E quando brotar, a copinha dela vai ficar ali bonitinha acima da viga, né? Porque ela tá torta, então, como ela pesou bastante, ela acabou tombando em cima da viga. Mas agora ela vai desenvolver, vai ficar legal. Ela brota bem, é uma planta que brota super bem, mas é extremamente difícil de fazer muda. Das outras vezes, quando eu podava ela, eu plantava os galhos, mas nunca consegui uma muda. Vamos ver dessa vez, né? Eu vou plantar e aí a gente vai ver se vai dar certo. Bom, agora é só limpar aqui o canteiro, né? Tirar, tá bem sujo aqui, tem vários dias que eu não faço a limpeza, manutenção aqui desse lado aqui do jardim. O Silvano tá trabalhando ali tá finalizando a vidraça, né? Depois eu mostro pra vocês como é que ficou pro lado de fora, né? Porque o lado de dentro eu já mostrei, né? Aí quando ele finalizar o lado de fora eu mostro pra vocês. Aí eu vou dar manutenção lá no canteiro também, embaixo da escada. Então aqui tá bem sujo, mas eu vou arrumar só essa parte aqui, né?
E aí, do outro lado eu arrumo depois quando ele finalizar. Aí eu tô afofando a terra aqui, uso a alavanca para afofar, porque facilita bastante, né? Como ela é pesada, eu consigo afofar a terra com bastante facilidade. Antes eu usava uma picaretinha, mas dava um trabalho danado, né? Para afofar, principalmente onde tem plantas pequenas, igual aqui, né? Esse canteiro tá praticamente todo só com plantinhas pequenas. Agora espalhar aqui o esterco no canteiro. Vou dar uma revolvida leve aqui, para misturar um pouco o esterco na terra. E já vou fazer o plantio das mudinhas de Tradescantia. Tem muito, sobrou bastante mudas. Eu já fiz a manutenção dos 2 canteiros lá da calçada, né? Então sobrou bastante mudinhas. A Tradescantia é uma planta que se desenvolve bastante, ela cresce super rápido, então deu muita muda. E só as que eu tirei de lá vai dar para mim colocar aqui nesse canteiro, que não tinha nada, né? Não tinha forração, não tinha bordadura. Então eu vou colocar aqui o abacaxi tricolor para fazer a forração e vou colocar debaixo da escada também quando eu for fazer a manutenção de lá, para cobrir a terra, né? E ainda, se sobrar mudas, que eu acho que ainda vai sobrar, eu vou colocar nos canteiros lá dos fundos também, que lá eu tenho como forração, aliás, como bordadura, né? Eu tenho o abacaxi roxo e o abacaxi tricolor, mas eu vou colocar como forração em tudo, né? Para não ficar a terra aparecendo em nenhum dos canteiros. Mas tudo isso eu vou mostrar para vocês. Estou aproveitando, colocando esterco aqui na bordadura do lago, que é a liriope que eu plantei para fazer essa bordadura, né? Aqui eu não vou afofar porque não tem nem espaço, né, de terra, mas vou colocar o esterco porque quando eu plantei não tinha esterco, eu simplesmente cavei e coloquei as mudinhas. Então vou jogar aqui um esterco por cima para ajudar aí na adubação dessas plantas. Quando chegar a primavera vai desenvolver super bem. A gente sempre, quando chega julho a agosto, a gente sempre fica ali na expectativa da chegada da primavera para ver as plantas se desenvolverem, né? Porque outono e inverno, a grande maioria não está se desenvolvendo, elas estão em dormência. Aqui no meu jardim até que eu tenho bastante flores, né? Porque eu investi em plantas que florescem no outono e inverno. Então, eu sempre tenho flores. Às vezes, eu acho que eu tenho até mais flores na primavera, aliás, no outono e inverno, do que na primavera e verão. Porque eu tenho bastante plantas que florescem agora no outono e inverno, né? Mas, em questão de desenvolvimento, as plantas não se desenvolvem. A grande maioria entra em dormência e só as que não estão em dormência que estão floridas. Então, assim, o gramado fica uma situação precária, né? Essa parte aqui do jardim tava com gramado até bem bonito. Quem me acompanha aí lembra, eu plantei de novo, né, as mudas de grama esmeralda aqui nessa parte do jardim. Elas estavam até se desenvolvendo bem, mas quando a gente fez a reforma do lago, nós desmanchamos o nosso lago antigo e fizemos esse lago novo, maior. Então acabou estragando bastante a grama e, como era no outono, ela não se recuperou. E até agora tá bem falhado, tá bem feinha. Quando chegar a primavera, eu espero que ela cresça e passe por dentro. Aí eu fiz esse caminho com um tijolo comum, porque como a gente tá sempre aqui limpando, tirando as folhas que caem no lago, tem que ficar sempre pisoteando e aí fica difícil da grama desenvolver. Então eu fiz esse caminho. Até tô pensando em colocar esse tijolinho futuramente aqui nessa parte toda, né? Para a grama crescer entre eles. Mas aí eu vou colocar a São Carlos, porque ela se desenvolve melhor. Como aqui tem pouco sol, a São Carlos desenvolve melhor do que a esmeralda. Aí tô finalizando aqui de plantar as Tradescantias. Eu coloquei a agave ali, ó, no cantinho, no lugar onde tinha um abacaxi roxo. Eu tinha uma abacaxi roxo daquelas grandes aqui, eu tirei e coloquei a agave desse lado. Aí vou mostrar agora de pertinho para vocês. Silvano colocou mais um arame ali em cima para amarrar
a lavanda, aí eu vou conduzir ela ali pra cima. A intenção é ela ficar acima da viga ali, ó, né? Aí já tem 2 arames ali segurando ela. Aí adubei aqui tudo, as liriope, só até essa parte. O restante eu vou adubar depois que o Silvano finalizar ali o serviço lá na vidraça. E aqui tudo plantadinho. Eu coloquei umas plantas aqui nesse cantinho, do lado dessa agave variegata, mas elas estão em dormência. Tá começando a brotar, né? Tem uma alocasia roxa, tá começando a sair da dormência. E o canteirinho agora ficou tudo com plantinhas pequenas, né? Ali a jasmim sem cheiro. Ficou só esses galhinhos, esses brotinhos, mas ela é boa para brotar. Logo, logo vai estar cheia de brotações novas e vai estar florida, porque ela floresce em abundância. E aí eu vou manter ela menor, né, para ela acompanhar o desenvolvimento ali da murta, né, aqui, que tá bem devagarzinho para crescer. A Eugênia lá no cantinho também. Essa vinca nasceu enxerida aqui, né? Ela nasceu aqui, ela tava um pouco torta, amarrei, coloquei um cabo de vassoura ali, amarrei ela. Vou deixar ela aí por enquanto, né? Só para ter flores nesse espaço. E aqui o hibisco, esse hibisco tá um caso sério, né? Foi uma poda sem querer, ele quebrou, e aí eu tive que cortar, e aí essa parte ele não tem gemas boas para brotação, né? Porque ele quebrou muito embaixo. Aí já não tinha mais nenhuma gema boa. Então ele tá aí com esses brotinhos já tem muito tempo. Tinha um outro broto que nasceu primeiro e os gatos de tanto passar aqui acabou quebrando ele. Aí ficou esses 2 brotinhos. Vamos ver se ele desenvolve. Aí o Silvano cortou um pedaço ali para ele ficar um pouco mais bonitinho. E eu passei a agave pro lado de cá, porque como o broto tá do lado de lá, a agave ainda atrapalhava ele desenvolver. Aí desse jeito aqui eu acho que vai ficar melhor, né? Ficou assim. Quando a grama crescer vai ficar legal o desenvolvimento. Provavelmente, se não ficar tão bem, eu vou colocar esses tijolinhos em tudo, né? Nessa parte aqui toda e deixar só o canteirinho. Mas era isso aqui que eu queria fazer, né? Fazer uma bordadura, uma forração, né? No canteiro para ficar tudo bem bonitinho. Aqui o canteiro do lado de fora, que eu já compartilhei com vocês, ó. A visão de fora para dentro é essa, né? Aí ficou bem legal. Acho que agora vai desenvolver bacana, vai ficar bonitinho. Quando chegar a primavera vai ficar lindo, né? O lago tá verde, mas ele tá verde o fundo e as laterais. A água tá bem clarinha, dá para ver os peixes, né? Então, o UV tá funcionando legal, né? É só as algas mesmo, né? Que ficam grudadas ali nas paredes. Mas tá ótimo assim. Sem ali a mussaenda também ficou um pouco estranho. Tá entrando bastante luminosidade, né? Mas manter o controle aí do desenvolvimento das plantas para que elas cresçam de uma forma mais comportada, né? Porque às vezes cresce demais, desenvolve muito e acaba uma planta atrapalhando a outra, né? Então vamos manter o controle para que não seja necessário fazer tantas podas drásticas dessa forma, né? Aí vai ficar faltando só embaixo da escada. Eu já podei as plantas de lá, né? Já não tem mais ali, comigo ninguém pode. Já fiz a poda para o Silvano poder trabalhar lá na vidraça. E aí assim que ele concluir, eu compartilho com vocês. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui, agradecendo você que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.